CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, é verdade que com a chegada do 5G as pessoas vão ter que trocar suas parabólicas? Exatamente, Fernanda. Bom, a gente fala rapidamente assim, o 5G é uma nova tecnologia de celular, a gente já tem falado com ela sobre ela, né, algumas vezes aqui no CBN Tecnologia, que vai trazer uma série de vantagens, né, para os usuários, como, por exemplo, consumir menos energia, né, ou seja, gastar menos bateria nos celulares. Então, a gente espera ter uma autonomia maior das baterias nos nossos celulares, ter uma quantidade maior de dispositivos conectados, permitindo conexão de dispositivos que a gente usa no dia a dia, como fechaduras, como automóveis, como lâmpadas, né, tudo no 5G, e tem um tempo, né, uma taxa de transmissão também muito mais alta do que no 4G, né? Então, ou seja, tudo isso são expectativas interessantes, mas a gente tem, na mudança de tecnologia, algumas questões, né, em relação a isso. E uma delas é isso que você comentou, que é a frequência do 5G, né, ou seja, que foi habilitada, ou seja, a onda eletromagnética que transporta o sinal do 5G, ele coincide com o sinal das antenas parabólicas atuais. Quem usa aquelas antenas parabólicas, não da Sky, antenas parabólicas, aquelas grandes que funcionam normalmente no interior, onde o sinal da TV aberta não chega, então muitas pessoas no interior ou em locais mais afastados usam aquelas parabólicas grandes para fazer a recepção de sinal de TV, né? Pois a frequência das parabólicas, essas, é a mesma, né, do que foi o que está sendo, né, planejado para o 5G. Com isso, esse sinal das parabólicas vão ter que ser alterados para um outro local, ou seja, vai ter que mudar a frequência das parabólicas. E com isso, né, a Anatel ela decidiu, depois de uma longa discussão técnica, política e econômica em relação a isso, que realmente as operadoras de celular elas vão ser obrigadas a distribuir novos receptores para quem usa esse tipo de antena de parabólica. Então, ou seja, o processo de mudança desses receptores para essa nova frequência vai durar cerca de 2 anos, então, nessa questão, e vai ser muito similar àquela mudança que a gente teve entre a TV analógica e a TV digital. Então, essa é a situação. Então, eles usaram essa frequência das parabólicas, né, para o 5G, né, para poder distribuir, né, o sinal de 5G nos locais, e esse sinal, então, das parabólicas teve que ser mudado para uma outra frequência, e com isso vão ter que ser mudado também os receptores. É um investimento bastante alto, de alguns bilhões, né? Ou seja, a ideia é de alguns bilhões de reais que essas operadoras vão ter que vão ter que arcar com isso, né? Mas por uma questão de ter que acomodar, né, o sinal do 5G nessas frequências novas. Tá certo. Bom, Gilberto, você sabe que aqui em casa, por exemplo, no meu celular, eu não estava recebendo ligações. E eu tive que trocar o meu sinal de 4G e voltar para o 3G. Mal. E nós temos outros destaques, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Só uma última questão em relação ao 5G. Muitos ouvintes devem estar perguntando, e quando é que vai chegar o 5G, né? Ou seja, qual é a previsão de chegada do 5G aqui no nosso ambiente? Na verdade, o que aconteceu? A Anatel ela fez uma reunião e concluiu, né, a aprovação do edital que vai fazer, na verdade, o leilão das frequências de 5G, para que as operadoras possam prestar esse tipo de serviço. E, nesse caso, ele foi aprovado esse edital, prevendo que, para julho de 2022, pelo menos as capitais brasileiras vão ter a cobertura de 5G. Então, quem está imaginando assim, qual é o horizonte que a gente tem em relação a isso, julho de 2022, segundo a Anatel, as operadoras têm que ter pelo menos cobertura nas capitais aqui do Brasil sobre a 5G. Bom, vamos falar então dos destaques dessa quarta-feira, Fernanda. Bom, primeiro, o Clubhouse, aquele aplicativo, né, de chats de áudio, de salas de bate-papo em áudio, né? A gente já até comentou sobre ele aqui, ele tem versões só para iOS, e na verdade apareceu uma versão, né, de Clubhouse para o Android, pois é uma versão falsa, né? Ela apareceu lá nas lojas oficiais e alguns sites também fazendo download desse aplicativo,
não baixem. Esse aplicativo é um aplicativo falso, na verdade, o objetivo dele é roubar informações pessoais dos usuários, então cuidado com isso. Outra notícia interessante essa semana, nessa semana, é que o WhatsApp começou a liberar uma função muito esperada por muitos usuários que até já me perguntaram sobre isso, que é a função de reprodução acelerada dos áudios. Né? Ou seja, hoje você, quando vai ouvir um áudio, ele tem que ouvir na velocidade normal, né, de reprodução do áudio, como foi gravado. Pois já existe esse recurso agora no WhatsApp, que está sendo liberado aos poucos para os usuários, que é você ter uma opção de ouvir o áudio um pouco mais rápido, né? Ou seja, talvez para poder entender um pouco melhor ou gastar menos tempo, né, ouvindo aqueles áudios longos que muitas vezes a gente recebe para isso. E uma última notícia que me chamou a atenção é que o Twitter, né, ou seja, aquela rede social que muitas pessoas utilizam na parte de mensagens curtas, né, e mesmo notícias também, né, o primeiro tweet, né, completou, né, exatamente 15 anos, ou completa 15 anos essa semana. Então veja que é uma rede social que durou bastante tempo, né, ou seja, está durando bastante tempo, né, aqui entre a gente, e continua muito utilizada no nosso dia a dia. Bom, Gilberto, pergunta aqui do Luiz, se vale a pena comprar um smartphone 4G ou esperar para comprar o 5G? Então, é uma boa pergunta, acho que muitas pessoas também devem estar se fazendo essa mesma pergunta aqui. Veja, a previsão é julho de 2022, ou seja, tem mais de um ano, né? O 4G, a previsão é que ele aumente, inclusive, segundo a Anatel, a cobertura no resto do Brasil todo. Eu diria assim, se o seu celular ele está nas últimas, vamos chamar assim, né, está precisando realmente de ser substituído, eu compraria um celular de 4G, né, e vai ficar durante até pelo menos uns 2 anos aí, mais à frente, e o 4G vai ter uma sobrevida bastante grande, sobre isso não tenho dúvida nenhuma, então é um investimento bom. Se o seu celular ainda tem alguma sobrevida, ainda consegue ficar com ele durante pelo menos alguns meses a mais aí, eu esperaria um pouco mais, porque certamente, mesmo antes do 5G ficar disponível nas capitais, muitos fabricantes já vão começar a vender aparelhos de 5G aqui no Brasil. Então aí você já poderia trocar por um aparelho que já tenha compatibilidade com 5G. Então, no resumo se não tem mesmo jeito, seu celular já está nas últimas, eu trocaria, mas se não, eu ainda esperaria um pouco mais para comprar um aparelho que seja compatível com 5G. É isso aí, Gilberto, muito obrigada, até sexta, hein? Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes, até sexta-feira com mais tecnologia.